Quem vem lá fazendo poeira? Te respondo ao surgir da clareira. Qual sementes levadas pelo vento, plantando paz, uma fonte de alimento. Ó quão bom viajam os irmãos, bodes do asfalto numa cadeia de união. Está entrando no ar o Consciência Maçônica Podcast, com apresentação Márcio Marcos e José Dias. Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Consciência Maçônica Podcast, o podcast mais consciente do Brasil. Você já sabe, eu sou José Dias Júnior e ao meu lado nosso host Márcio André Rodrigues Marcos também, e ambos aqui na tela VIP digital, no estúdio do nosso irmão Lindmar Santos e o Max. Pessoal, curtam os nossos vídeos, se inscrevam em nossos canais. Estamos aí no YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, a Google Podcast, Orkut se tiver, estamos em tudo. O importante é nos procurar e acompanhar todos os nossos projetos e trabalhos feitos para você. Importante lembrar, somos todos filiados a lojas do Grande Oriente do Brasil, mas este podcast não representa a opinião de nenhuma obediência ou potência maçônica, senão dos apresentadores e convidados. Sendo assim, vamos que vamos, meu povo. Lembra do nosso merchanzinho básico de todos os dias? Com vocês, produção, coloca aí o nosso merchan. A Chipsol Energia Solar é a empresa que há 10 anos vem trazendo tecnologia e proporcionando economia e sustentabilidade aos nossos clientes, reduzindo sua conta de energia em até 95%. A Chipsol oferece serviços completos, seja em residência, comércio, rural ou empresa, gerando energia para você e seu negócio. Não perca tempo e solicite agora mesmo um orçamento. Acesse www.chipsol.com.br ou ligue DDD 13 981 55 22 22. Meus irmãos, chega uma determinada época que as nossas vistas não ficam às 10 mais, né, Marcos? E não precisa, às vezes, nem chegar a uma determinada época, às vezes no início de vida. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de visão desde pequeno, viu, Dias? É verdade, faz sentido. E o que a gente faz quando quer procurar um óculos de qualidade? O lugar certo é na Santista Class Óptica, que fica em Santos, na Avenida Ana Costa, número 225. Procura aí a Santista Class Óptica. São 94 anos de excelência na fabricação de lentes e armações dos mais variados modelos e marcas. E a Santista Class Óptica, eles farão seu óculos justos e perfeitos. O telefone é 13 32 33 5483. 13 32 33 5483. Curtam todos os nossos patrocinadores também. Sempre que vocês precisarem, apoiem quem não está nos apoiando para que esse projeto continue, tá bom? E você também que quer gravar um projeto audiovisual, quer fazer a propaganda do seu negócio, procure aí a Tela VIP Digital. O site é www.telavip.com.br, que é onde nós estamos hoje gravando o nosso podcast. Não esqueça dos prêmios e sorteios que nós fazemos em nosso site www.conscienciamaçonica.com, concurso cultural, e você pode aí ganhar estátuas, livros, essas bolachinhas para colocar o copo em cima do Consciência Maçônica. Canecas personalizadas. Caneca do nova, nosso hein? programa. Essa é a nova, versão 2022/finalzinho do ano. É que nem carro, né? Que tem modelo 22, ano 23, é a mesma coisa. Daqui a pouco a gente põe GPS nela. Pessoal, queremos mandar alguns abraços aqui. E o nosso host Márcio vai mencionar. Se você quiser o seu nome aqui, ou o nome da sua loja, comente no Facebook, no TikTok e principalmente no YouTube. Inscreva-se, estamos batendo 1000 pessoas e a sua ajuda é muito importante para esse projeto continuar. Manda ver, Márcio, manda os nossos abraços aí. Ah, sim, aquele momento Planeta Xuxa que você apelidou o nosso quadro aqui, né, de abraços. Mais um abraço aqui ao nosso consciente irmão, espectador do programa, o Taiguara, da loja Regeneração Vicentina, sempre mandando perguntas aqui para os nossos episódios.
Nosso irmão William Castro também, que assiste sempre o programa da loja Célula Mater. Nosso irmão Eduardo Souza, da Santo Santoro, que antes mesmo de entrar na maçonaria já assistiu o podcast. Verdade, ó, tá vendo? É um caminho, hein? Olha, exatamente. E também um abraço especial aqui ao nosso irmão Ruberval Castelo aí, que tem um desafio muito grande em breve aí, talvez já assumir o nosso... Talvez não, quase que uma certeza, né? Assumir o nosso grão-mestrado em São Paulo, também assiste o nosso programa. Um grande abraço a todos eles, meu irmão Dias. É isso aí, pessoal. Então, continue mandando e logo, logo você vai aparecer aqui. Mas estou sentindo um cheiro aí de pneu queimado, barulho de moto. Conta pra gente, quem são os nossos convidados, qual é o tema de hoje que você escolheu. Exatamente. Olha que não é aquela música da Ivete Sangalo, hein? Cheiro de pneu. Mas temos aqui hoje um assunto muito legal, trazendo aqui para todos os nossos espectadores do nosso podcast, que é a famosa chamada facção, alguns chamam de facção, depois eles vão explicar o que é isso. O Bodes do Asfalto. São os nossos irmãos que fazem parte desse organismo tão interessante, tão importante, que tem uma ação social muito grande com as famílias maçônicas. Estamos aqui com não mais do que 3 membros do Bodes do Asfalto, que eu vou apresentar para vocês aqui, meus irmãos, nossos espectadores, começando pelo nosso irmão Reginaldo Afonso de Araújo, que é conhecido no meio maçônico como Pirica, né, o apelido do nosso irmão, querido irmão Reginaldo. Nosso irmão Reginaldo é da loja Veritas aqui em Santos e é coordenador da subsede aqui de Santos do Motoclube Bodes do Asfalto. Juntamente do nosso irmão Reginaldo está aqui o nosso irmão Eduardo Alvarez, querido irmão Abelha, assim conhecido no meio maçônico, também da loja Veritas. O Loja Veritas está em peso hoje aqui, hein? E é secretário da subsede do Motoclube Bodes do Asfalto aqui em Santos. E ao lado deles está o nosso querido irmão também, Vicente Pereira Soares, também da loja Veritas, mas também é membro da loja Cavaleiros de Aço, que é secretário nacional do Bodes do Asfalto. Eles vão aqui explicar pra gente como funciona essa ordem paramaçônica, como funciona o Bodes do Asfalto, a sua organização interna, o seu trabalho social. Para isso eu queria já desde esse primeiro momento dar as boas-vindas aqui ao Abelha, ao Pirica, ao Vicente. Queria que vocês fizessem suas considerações iniciais aqui no nosso programa, começando pelo irmão Reginaldo, por favor. Nós somos um motoclube paramaçônico que a gente... Fala um pouquinho mais perto do microfone. A gente tem um regimento interno que é baseado tudo nisso. Para entrar no nosso motoclube precisa ser maçom, né? Tem que ser maçom, e nós temos uma sindicância e nós vamos enumerar todas essa situação. Perfeito. Ao longo do programa a gente vai poder elucidar aqui nos nossos espectadores sobre toda essa parte interna, como ingressar, como funciona o nosso motoclube Bodes do Asfalto, principalmente aqui a subsede de Santos. Abelha, também quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo ao programa, suas considerações iniciais. Obrigado, Márcio. A gente viemos aqui para mostrar para todo mundo mostrar para as pessoas como fazer parte do nosso grupo, quais são os nossos requisitos, né? O que a gente faz no dia a dia, esse tipo de situação. Legal. Muito bom. E também dar as boas-vindas ao nosso irmão Vicente, que tem essa função importante aí de secretário nacional. Vicente, seja bem-vindo às suas considerações iniciais sobre o tema do programa de hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome do nosso presidente Edson Sobrinho e de toda a diretoria do Motoclube Bodes do Asfalto. Fiquem à vontade para perguntar o que for. Nós que agradecemos, Vicente. Obrigado. Bom, aí, Edson, por ter liberado o pessoal. O Edson liberou aqui a participação dos 3, agradecemos já desde já. Dias, então vamos falar um pouquinho sobre o Motoclube Bodes do Asfalto, que nós sabemos como maçons, nosso público é muito amplo, né? Porque o nosso programa passa no YouTube e às vezes pessoas que assistem não são maçons, mas dentro da nossa instituição da maçonaria a gente sabe da força hoje do Bodes do Asfalto, né? O Bodes do Asfalto é uma referência dentro da instituição, não só pelo trabalho que realiza, mas, como eu disse, pela parte social, envolvimento da família, das cunhadas, sobrinhos. Então, Reginaldo, eu queria que você falasse nesse primeiro momento justamente isso. Mais do que os pré-requisitos para entrar, qual é a missão que o Bodes tem para apresentar dentro da nossa instituição, dentro da maçonaria? Sim, a gente tem
a gente tem voltando ao nosso regimento interno, a gente tem uma sindicância, que praticamente entra só maçom, né? E a gente tem nossos eventos, sempre a gente tem a parte disso. E em todas as festas que a gente participa, que a gente faz, a gente tem uma inscrição, e dessa inscrição, toda vez que sobra alguma coisa, ou a gente faz campanhas também para fazer doações para instituições. Mas vamos começar lá pelo começo, como diria o filósofo. Eu quero entrar no Bodes, eu sou um maçom, quero entrar no Bodes do Asfalto. Eu preciso obrigatoriamente ter uma moto? É condição sine qua non ter uma moto? Ter, que eu digo assim, não necessariamente ser proprietário, às vezes pode ser da cunhada, do sobrinho, mas como é que funciona isso, a questão da moto? É porque eu me imagino que seja um símbolo que identifica o Bodes do Asfalto. Como é que funciona? Sim, dois requisitos, né? É você ser motociclista, você ter uma moto, e você ser maçom. E ter CNH. Tem que ter habilitação para dirigir. Sim. E a gente tem um regimento que o candidato se inscreve, ele passa por uma sindicância, né? Que a gente da coordenadoria, a gente faz uma sindicância perante a loja, se o irmão está tudo em dia. A gente tem uma cerimônia de iniciação, temos um regimento, que todos os assuntos... Essa cerimônia de iniciação é o famoso coletamento ou não? Isso. É o coletamento. O coletamento. Que, pelo que eu vi, corrija-me se estiver errado, ele é até público, né? Outras pessoas podem ser convidadas, é bem as interessante. As cunhadas participam. É feito na sede do motoclube? A gente faz em qualquer local. A gente vai para escolhe um... Para ter uma ideia, o último que foi realizado a gente fez no Clube dos Portuários. Então a gente E o anterior na praia. Fizemos outro numa festa que nós temos também, aqui na cidade de Santos, que é a última festa do Bode do Asfalto, que a gente chama de Pé na Bunda. E a gente, nesse último... No Pé na Bunda do ano passado, a gente fez um coletamento de uns 4 irmãos também. Então, pode ser feito em qualquer lugar. Então a cerimônia chama coletamento. Coletamento. Que é onde entrega o colete. Quem imagina isso que ia falar, né, Dias? É onde tem o símbolo principal, que é o colete. Sim. Na verdade, quando o candidato já é aprovado na sindicância, ele já tem o direito de usar o colete. Mas ele não fecha o colete. A gente não deixa fechar o colete para a gente ver como ele se comporta como membro do motoclube, presença. Só para saber, fechar o colete é colocar todos os bordados que tem, inclusive o das costas. Entendi. Aquele bordado o Vicente vai mostrar pra gente das costas, esse bordado central só coloca quando faz a cerimônia do coletamento. Entendi. Ele recebe o superior e o inferior. Fala no microfone. Coloca o microfone. Ele recebe o superior e o inferior, mas o símbolo, o PET central, só depois da admissão final. Entendi. É todo um escalonamento que o irmão vai tendo dentro do Bodes, né? Sim. Desde o momento que é aprovada a sua ficha até esse momento que o Vicente relatou. Isso, de chegar. Entendi. E diferentemente, por exemplo, no outro programa que a gente fez sobre os Shriners, né? Que eles falaram que para entrar tem que ser mestre. No Bodes também é uma condição ser mestre maçom? Ou só pode ser maçom? maçom? Só ser maçom já qualquer dá o direito. Grau. Sim, qualquer grau já dá o direito de ele participar do motoclube. Esses dias me perguntaram, curiosamente, se Demolei entraria no Bodes. E aí eu até direcionei essa pergunta para um membro do Bodes do Asfalto. E eu tive uma resposta, mas eu queria que vocês falassem, né? Não, o Demolei, como o Perica acabou de falar, para entrar no Bodes do Asfalto você precisa ser maçom, precisa ser iniciado em uma loja maçônica. Então o Demolei ainda não é um iniciado. Aí Demolei, tem que iniciar, hein? Ele é um filho, provavelmente seja um filho de um maçom, então ele pode usar um colete como sendo um como chama? Lawton, né? Isso. Como se fosse uma adoção de Lawton que existe na maçonaria. Mas isso só durante um certo período de idade, né? Até os 21. Isso, até os 21 anos. Tá. Legal. A 21 é uma idade limite. Aí ele não pode mais usar o colete
só sendo irmão. Da mesma forma tá. como a cunhada também usa o mesmo colete que nós. Que interessante. A cunhada, ou seja, a cunhada, para quem não é maçom, esposa do maçom, ela também pode usar o mesmo colete Sim. Isso. que o irmão que entra no bodes. E com o mesmo técnica emblema. boa para deixar o rapazinho, hein? Gostei dessa. É por isso que eu digo que existe um envolvimento também direto da família, né? Não é só do irmão, né? Sim. Porque na loja maçônica, às vezes, a cunhada tem um certo distanciamento, pouco deslocada. né? Fica até um pouco, às vezes, deslocado no primeiro momento. No bodes eu vejo que a cunhada está efetivamente presente, né? Participa efetivamente, é muito importante a participação dela, mesmo porque para você sair numa noite de reunião para ir para um bar, Tem que acompanhar da esposa. é bom que ela É verdade, vá e verdade. que ela entenda e que ela veja que essas reuniões nada mais é do que um bate-papo informal entre os irmãos. Raramente se fala de maçonaria, a gente fala de vida, de viagem, e Graxa. fala de muitas coisas e as cunhadas também fazem as suas reuniões. A nossa subsede hoje, nós temos a nossa cunhada Simone, que cuida do grupo das cunhadas, então elas se Isso juntam... aqui na subsede de Aqui Santos. em Santos. Elas se juntam no nosso bar e, cara, é uma zoeira. Elas estão sempre brincando, estão felizes e a gente também. A gente costuma... as nossas reuniões são muito alegres, entendeu? E a gente está... E toda semana a gente se encontra e elas vão e é a nossa reunião de bode do asfalto. Agora, eu gostaria de falar assim, o Bode do Asfalto ele foi fundado em agosto de 2003. Nós temos hoje mais de 11 mil integrantes. Em todo o território nacional. Todo o território nacional e mais... América do Sul, nós somos integrantes. Você fala no microfone. Nós temos integrantes também. Brasil, América do Sul, Estados Unidos, Europa, Japão. Que maravilha, hein? Nós temos 330 subsedes em 900 municípios. Então, assim, cada município tem a subsede e que a gente também chama como facção. Algumas são subsedes, outras são facções do município. É uma nomenclatura que nós temos de cada unidade. Mas o que diferencia a subsede de facção ou não diferencia nada? Nada, só é a só uma palavra. questão de nome. Porque eu vejo De muito, nome. falando aqui pela região, na Praia Grande eles falam muito facção lá. Sim. Aqui eu vejo que é mais o termo subsede em Subsede, Santos. sim. Mas é tudo a mesma coisa, prefeito técnico. Pelo que eu vi, talvez tenha pesquisado e corrija se eu estiver errado, a facção é um termo usado pelos motoclubes de modo geral. E o Bode do Asfalto acabou adotando um pouco essa titularidade. Sim, mas acabamos transferindo mais o termo subsede em função do termo pejorativo. Pejorativo que facção ligado à tomou. facção. Então nós É. paramos de usar o termo facção e começamos a usar a subsede. É porque vocês, eu queria perguntar isso para os três, né, Dias? Às vezes a imagem do chamado motoqueiro já é uma imagem muito deturpada pela sociedade, né? Já parece que hoje em dia mudou muito, mas lá, e todo mundo aqui, Vicente tem cabelos brancos, o Abelha tem a mesma idade que eu, o Pirica também é experiente, só o Dias que é mais novo aqui, mas se associava muito a imagem do motoqueiro a parte de crimes, de desrespeito De a trânsito, agressividade. de agressividade. E talvez esse nome de facção talvez gerasse essa imagem ainda maior perante até a nossa comunidade maçônica. É um pouco isso, essa razão principal de tentar não usar tanto essa expressão? Também, e também assim, a gente do motoclube, a gente se preocupa em não ser motoqueiro, nós somos motociclistas. Tá. Então a gente, como motociclistas, a gente tem uma responsabilidade toda de fazer a coisa certa dentro das regras, dentro da lei. Perfeito. Né? As leis. As leis, então a gente procura fazer as coisas sempre dentro desse esquema. Respeitando a legislação. Sim. Uma respeitando- curiosidade que também vocês vão poder nos confirmar, que de 2013 para cá, o Bode do Asfalto não se tornou só um dos maiores motoclubes maçônicos, mas um dos maiores do Brasil em relação a outros sim. motoclubes, mesmo não maçônicos, né? Exato. Exato. Nós não somos o maior, mas somos um dos maiores motoclubes do Brasil atualmente.
O legal, assim, eu já fui, por exemplo, eu sou natural de Goiânia, né? E a última vez que eu fui em Goiânia, eu passando numa avenida principal lá, eu olhei pro lado, uma sede enorme, escrito Bode do Asfalto, falei, cara, legal saber que estão se espalhando e sempre isso que o Pirica falou, com uma mensagem positiva. Eu vejo muitos carros com adesivo, acho que até a pergunta dele pode ter vindo um pouco dessa curiosidade nossa, porque provavelmente o carro é de alguém que tem a moto, porque eu tenho receio da moto, né, já caí de moto, então eu corro um pouco disso. Mas é uma curiosidade que a gente tem, né? Então... o Dias até falou sobre adesivo. Queria que vocês falassem muito dos adesivos, que vocês têm muitos adesivos identificativos do motoclube, né? Até quero agradecer aqui ao Pirica, ao Abelha e o Vicente, que eles nos brindaram aqui, nosso podcast, com um dos adesivos do motoclube Voz do Asfalto. Eu vou fazer assim, Márcio. Quem colocar o e-mail aí embaixo, a gente vai dar um adesivo para vocês do motoclube. Se tiver que mandar por correio, a gente manda. Vamos sortear? Então, coloca aí no YouTube o seu e-mail e a gente vai sortear um desses para você. Muito bom. E como é que são esses adesivos? Cada subsede tem a sua ideia de criar o seu próprio, ou segue um âmbito nacional? Até o Vicente depois pode agregar, porque ele é o secretário nacional. Como é que funciona? Nós temos um adesivo padrão, que tem o nosso nome, tem o nome da cunhada. E interessante é assim, a gente quando viaja, e não sei se vocês já perceberam, que nos postos de gasolina, em muitos lugares, tem aonde pôr esses adesivos. Então, a gente, quando passa por posto de gasolina, você faz uma viagem para a Bahia, para qualquer lugar, você vai pôr o adesivo. Interessante é que eu mesmo tive uma experiência de um irmão ligado à Bahia, eu já tinha ido para a Bahia, falou, Pirica, tô vendo um adesivo teu aqui, sabe onde está? Eu falei, não sei onde está. Você mostrou o adesivo, tá aqui na Bahia, que negócio legal, a gente está passando. Então, é um meio de você se identificar que você anda pelo Brasil todo. A gente tem o costume de quando passa pelos lugares, a gente põe o... Quando vocês fazem uma viagem com todos os Sim. membros da subsede... Ou individualmente. Você faz a viagem sozinho e tá. Você vai pôr na adesiva. Onde tu chega, e todo lugar tem... Interessante isso. Me permite só uma parte? Sim, Vicente, por favor. Uma parte seria o seguinte, nós colocamos esses adesivos nos locais destinados para eles. Então, nos postos de gasolina, o dono do posto de gasolina deixa uma porta de vidro onde cada um que passa lá, cada um de motoclube, coloca o seu adesivo. Agora, o Bode do Asfalto está numa campanha nacional bem grande para jamais colocar esse adesivo em placas de sinalização ou identificação. Em alguns lugares, infelizmente, com Serra do Rio do Rastro, você pode ver uma placa de identificação, você não consegue mais enxergar a identificação da placa. Está coberta de adesivos de motoclubes. Então, o Bode do Asfalto está numa campanha nacional muito grande para que não coloque, e se você passar por alguma placa onde tem um adesivo do Bodes, arranca. Muito interessante muito isso, interessante isso aí. Além do que uma preservação de sinalização que quem utiliza estrada sabe que é muito importante, né? Então, e vai de encontro com aquilo que você falou, mudar o paradigma do que era a visão de motociclistas de antigamente, porque assim, obviamente são rótulos criados principalmente por filmes, que dá aquela conotação do homem agressivo, que é quem anda de moto, mas vendo, né, as iniciativas que a gente acompanha pela internet, principalmente, o Bode do Asfalto tem se mostrado ser mais um amigo da humanidade, no sentido de uma conscientização universal, do que muito mais esse rótulo que a gente, pejorativo, que se construiu exatamente pelos anos, isso, né? Exatamente isso que o Vicente falou, corrobora, né, essa ideia do muito legal, desmistificar essa imagem do... E agora, quando for em posto de gasolina, eu vou procurar. Exatamente. É uma curiosidade que eu acho que curioso. Muitos espectadores nossos não sabiam, né, que tinha esse vidro em postos de gasolina para a colocação dos adesivos do motoclube. Um desafio aí para os conscientes, hein? Se você for num posto e achar um adesivo do Bodes, faz uma selfie, manda pra gente que a gente publica no nosso Instagram. Boa, Dias. Tá boa bom? Ideia, excelente ideia. A gente marca você e vai marcar o Bodes para que eles vejam que você mandou pra gente. Então tá aí o desafio. Agora, voltando à questão do ingresso do irmão dentro da... Vamos falar da subsede Santos, que o Pirica é o presidente. Como é que funciona? O irmão procura diretamente
você ou algum membro do motoclube? Tem um site de vocês da subsede? Ou o site nacional que direciona para vocês? Como é que funciona? Seria bom Vicente falar. Isso. Qualquer maçom, motociclista que queira entrar no Motoclube Bodes do Asfalto, é só se inscrever no nosso site. Fez a inscrição no site, é criado um cadastro. Qual é o site, Vicente? Sabe? bodesdoasfalto.org.br. Nós vamos colocar depois aqui depois vai aparecer pro pessoal no GC aqui. É isso. Feito esse cadastro, ele é enviado para um grupo especial chamado moderadores. Então, esses moderadores vão eles vão analisar o seguinte: de onde é esse candidato? São Paulo, outro estado? Então, eles enviam essa inscrição para o coordenador daquele estado. Então, por exemplo, o Perica, ele vai, se alguém aqui de Santos fizer uma inscrição no site nacional, a inscrição dele vai parar na mão dele. A coordenação nacional encaminha para o presidente da subsede de Santos. Para o coordenador da subsede de Santos. Tá, coordenador, desculpa. Então, e aí ele procede conforme o regimento interno. Tá, entendi. Então, é concentrada a inscrição no site nacional. Sim. Isso. É o primeiro passo para o irmão que quer ingressar no motoclube. Ter uma motocicleta. Sim, olha o microfone. Ter uma motocicleta. Sim, uma CNH. E ser maçom. Tá, aí mesmo adormecido. Mesmo adormecido, como para quem não é público maçom aqui do nosso programa, é aquele maçom que resolveu dar uma parada das atividades normais e tá descansando. Mas chegou lá a proposta para você, como disse o Vicente. A Coordenação Nacional passou para você a proposta de um irmão aqui de Santos que quer participar. Sim. Você recebe, como é que se dá esse primeiro passo? Você entra em contato com o irmão, já é marcada a entrevista, como é que você faz? Inicialmente, quando chega, quem pega essa informação é o nosso secretário, no caso seria o Abelha. Então o Abelha é encarregado disso. Ele pega a informação e... Então deixa o Abelha falar um pouquinho como é que funciona, Abelha. A gente recebe o e-mail com a fotinho dele, a loja que ele faz parte, as informações. Não precisa mandar foto da motocicleta. Motocicleta não, mas pergunta qual a motinha qual que tipo ele de moto que ele tem. Tá? Mas a gente vê isso na sindicância. Número da carteira de habilitação dele, que daí o pessoal vai verificar se realmente aquela habilitação tem categoria A, B. Olha o pessoal de bis aí, já perdendo a esperança. A bis pode também. Pode vir também. Qualquer motocicleta. Esses patinetes eletrônicos que tem hoje em dia aí já não, né? Aí já é demais, né? Patinetes no asfalto, negócio. Aí a gente vai ver a loja que ele colocou no cadastro dele, vai ligar para os irmãos. A gente tem uma cadeia bacana de contatos, então a gente liga para os irmãos. Tem o irmão da fraternidade acadêmica, então vou ligar lá, Márcio, conhece? Regular? É maçom, não é maçom? Entendi. Vê as referências dele. Dando tudo certo, a gente chama ele para nossas reuniões, até porque nossas reuniões são abertas, não tem nada... Qualquer pessoa pode ir lá, conhecer, não há bater questão um papo. litúrgica sacra da maçonaria. Quer ir, gosta da ideia, pensa em participar do Bodes, vai numa reunião nossa. A gente se reúne no Cachaça House, que é na esquina do Canal 2 com a Rua Espírito Santo, toda quinta-feira. A pessoa antes de entrar pode dar um pulinho lá para conhecer, ver quem são os participantes, ver o pessoal, bater papo, ver se sente vontade. Em Santos é na Cachaça House, às quintas-feiras. Isso, esquina do Canal 2 com a Rua Espírito Santo. Que legal. E é importante também frisar que alguns motoclubes, eles selecionam os seus integrantes pelo tamanho da moto. O Abelha acabou de dizer que no Bodes do Asfalto isso não acontece. Então, você pode ter uma bis ou pode ter uma Harley de 1.800 cilindradas. Tá. Quando é criado um bonde... Só não vai conseguir acompanhar, mas tudo bem. Não, eu vou complementar. Quando a gente cria um bonde, quando o Reginaldo, ele cria um bonde... O bonde é uma viagem. Isso, uma viagem. A moto mais fraca geralmente vai na frente. Que legal. Porque ela define a velocidade da estrada. Perfeito. Então, não adianta você ter uma moto que anda a 300 por hora, porque você não vai conseguir andar no bonde. Então, você tem que andar na velocidade da moto que vai na frente. Na frente vão essas motos de menor capacidade, menor potência,
e o presidente do motoclube, é isso ou não necessariamente? Não necessariamente, mas também nessas viagens a gente anda na velocidade da estrada. Certo. Então não tem um problema de você estar com uma bis, porque uma bis, se você andar aqui pelo litoral aqui de Peruíbe, a velocidade é 60. Então Tá. o bonde vai andar sempre na velocidade da estrada. Nós temos no bonde o coelho, que é quem puxa, nós temos Los Anjos, que é quem faz a proteção do bonde, e nós temos Os anjos também vão na frente, é isso? o coelho vai na frente, Ah. os anjos vão livre, que eles vão vendo a situação do bonde, e vai o ferrolho atrás, que vai fechando. E esses normalmente são mais experientes, assim. Sim, Ah, sim. tá. Então a gente está numa viagem que tem o ferrolho, tem o coelho e tem os anjos. Se alguma moto quebra, os anjos já avisa o coelho para todo mundo parar, porque a gente sai junto e Para volta dar junto. suporte para A aquela... gente sai junto e volta junto. Que legal. O itinerário legal. desse bonde, quem define quem? É o presidente A da subsede? Nós vamos vamos supor, para Bahia. Então nós vamos fazer o bonde para lá, vai sair tal horário, vai fazer tantas paradas. É o presidente com a sua diretoria. Pois eu até queria que você falasse como é que é a composição administrativa interna, cargos e tal, mas falando do bonde, como é que é essa organização? É você que organiza, o presidente? É assim, os bonde... É o coordenador, desculpa. O bonde pode ser feito para algum lugar que você decida, num restaurante, num bate-volta de 100 km, 200 km de um dia normal. A gente sai para um bonde para determinada situação. Mas nós temos as nossas festas. E as nossas festas é onde eu queria chegar agora. À vontade. A gente tem nossos EBA, que são os nossos encontros de bode do asfalto, que tem em todos esses municípios e todas essas subsedes, anualmente eles fazem as festas regional. E nossos bondes vão para essas festas. Então, todo mês, se quiser, tem festa, toda semana tem festa, e bonde é criado para a gente ir para essas festas. Entendi. Entendeu? Chama EBA a festa? EBA. Tem o EBA, que é o encontro de bode do asfalto, tem o EBAN, que é uma vez por ano, é o encontro de bode do asfalto nacional. Esse é no estado do Brasil. Esse ano, por exemplo, vai ser em Manaus. Uau. Já tem data? Já tem data. Quando vai ser, Vicente? E esse Não tem restrito data ainda. a bodes, esse o público não participa. Os costuma- EBAs e os EBANs Sim, são restritos, sim. tá? Convidados todos participam. Sendo irmão? Ou pode ser convidado? Cada inscrito, para se inscrever no exemplo, tem que ser bode do asfalto. Tá, Você entendi. pode levar convidados. E você é responsável por tudo que o convidado fizer. Perfeito, entendi. Se vocês acharem mais fácil, pode tirar o microfone da base aí, que um passa pro outro, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade, que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo que não conhecem tão bem a parte interna de vocês e agora estão conhecendo com o programa, pode nos ajudar. Para entrar na maçonaria, a gente sabe que o irmão também passa por uma entrevista. Na entrevista é perguntado se a esposa, se ele for casado, se ela concorda com o ingresso dele na maçonaria. No BODES existe alguma coisa nesse sentido ou não se entra nesse mérito? Se o candidato, o irmão, é casado, é solteiro, é divorciado, pouco importa, não há esse tipo de avaliação na sindicância, se a esposa concordaria que ele participe ou não. Não existe essa regra no nosso regimento, que nós temos um regimento que tem todos os detalhes do que pode e do que não pode. Tá. E essa regra específica não tem. O que acontece é que quando a gente começa a sair e a gente entra no bode, interesse nosso é levar a cunhada. Sim. Claro. Para ela também participar dessa reunião no barzinho e fazer parte do grupo, mesmo porque quando você vai viajar, você vai levar a cunhada. Ah, obviamente, E né? ela vai. Então, e nesses EBAN que a gente participa, sempre tem. Teve EBAN de 3.000 motocicletas. 3.000. Foi em Santa Catarina.
Então, esse Zeba a gente participa, é uma média de 500, 600 motocicletas. Então, tem sempre as cunhadas. E as cunhadas também se interagem. Então, é bom elas estar junto com a gente e a gente sempre buscar elas para viajar com a gente, porque ela vai acabar fazendo parte de tudo essa coisa de motoclube, né? Sim, sim. E aí elas precisam ir com outra moto ou elas podem ir na Não, garupa elas da vão moto? pode ou na ir garupa com da moto do irmão? E pode ir de outras motos. Pode, porque de repente ela gosta também de dirigir, a vai cunhada. junto, ela vai pode ir com a sua moto com a junto sua moto Entendi. ou vai na garupa do irmão. E a parte, Abelha, podia falar um pouquinho, eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido, parte de benemerência, assistência social, existe alguma coisa do BODS ou não? Existem alguns projetos de subsedes específicas. Por exemplo, nós temos... Não tem um projeto único, cada subsede ela determina aquele tipo de trabalho que vai ser feito. Se a gente vamos fazer um evento, vamos fazer um coletamento, se a gente quiser pedir alimentos, alguma coisa nesse sentido, é o Natal Solidário que o nosso irmão Trek, que é de Mongaguá, né? Sim. Nosso Trek de Mongaguá, ele faz sempre um trabalho solidário muito legal, também organiza bastante, pega bastante e vocês alimentos subsidiam e isso ajuda com... também. Ah, legal. Então, geralmente, acaba unindo as subsedes e fazem uma benemerência maior, né? A Coordenação Nacional dá essa autorização para que as subsedes possam organizar essas ações sociais benemerentes. Sim, já é um padrão. Todos os eventos que cada subsede faz, também já é pensando nessa benemerência. Tá. Tanto é que para participar do evento, ou tem uma taxa, ou, por exemplo, é um encontro num restaurante, e nesse restaurante cada um vai levar ou um alimento não perecível, ou parte desse lucro do restaurante é encaminhado para a casa assistencial do município. Tá, entendi. Para a gente começar um pouquinho pro finalzinho, o Márcio fez uma pergunta e eu acho que a gente acabou, né, tantas informações e pulamos. Ele queria entender um pouco a estrutura organizacional de cargos. Qual de vocês poderia explicar? Até o presidente, né? E quais são os demais? Tanto em âmbito nacional quanto da subsede. O nacional acho que o Vicente é. podia falar, porque ele é o secretário nacional. Tá. Basicamente é isso. Tem o presidente, tem o secretário nacional de todas as subsedes e nós temos vários cargos, de diretoria financeira, diretoria jurídica. Abaixo dessa diretoria tem todos os coordenadores, todas as coordenações. Para auxiliar o presidente, existe um conselho de administração. Existe também um grupo de moderadores. Moderadores são aqueles que recebem as inscrições e encaminham. Então, basicamente... Então, o moderador ele tem poder de veto, por exemplo, ou não? Ele só orienta? Não, o moderador não tem poder de veto. Ele só encaminha. Quem tem poder de veto é o coordenador, depois de consultar a equipe dele. Ah, entendi. E no âmbito da subsede, como é que é a parte de cargos na subsede? Nós temos o coordenador, nós temos o adjunto de coordenação e nós temos o secretário. São Nós eleitos somos esses empresa. cargos ou são escolhidos pelo coordenador nacional? Como é que funciona? A gente fecha um grupo, né? Tá. Tipo uma chapa, talvez. É uma chapa. É uma chapa. Entendi. E qual o tempo de mandato? É de ano em ano. De ano em ano. De ano em ano. A tua gestão vai até quando? A minha vai até agosto de novo, que eu estou na segunda gestão. Ah, você repetiu de ano, ficou mais uma gestão. Fiquei mais uma gestão. Entendi. E aqui na subsede Santos, então você é o coordenador, o Abelha é o secretário e qual outro cargo? É o adjunto. Que quem é hoje? Que é o Moreira. Moreira, que é de alguma... Qual Irmão loja da que ele é? 7 de setembro. Da 7 de setembro, Que entendi. legal, que legal. Das grandes lojas, entendi. Então, o Bodes do Asfalto, ele aceita todas as potências constantes no regimento de vocês, é aberto para maçons, independente do grau, que tenham uma motocicleta, e o melhor caminho é o site, bodesdoasfalto.org.br, ou vocês querem deixar algum meio de contato pessoal? O caminho é esse. O caminho, bodesdoasfalto.org.br. Eu queria... Motoclube Bodes do Asfalto. Uma última pergunta antes de passar para as conclusões finais dos nossos convidados, Dias. Que eu acho que também o pessoal deve estar curioso. O Vicente mostrou o colete, né? E todos esses símbolos que ornamentam o colete, eles são colocados aos poucos?
o irmão vai ganhando direito, por exemplo, eu tenho 3 anos de clube, eu tenho direito a um título distintivo. Como é que funciona isso? Se o Pirica puder explicar, o Vicente, o Abelha. Nós temos, na verdade, três como diríamos... honrarias? Honrarias, isso, obrigado. Tá. A primeira honraria seria a de 10 anos, que é o Bode Master. Você já tem essa. Que é aquele ali. Tem que ter 10 anos de bode. Tem que ter Acho que a câmera tá pegando bem. Tá pegando bem. Se você tiver 10 anos ininterruptos dentro do motoclube, você é considerado um Bode Master. Tá. Em outros motoclubes, eles têm outra denominação. No Bodes do Assalto, a gente considerou esta. Existe uma segunda referência, que é o bode de aço. O bode de aço é o seguinte: você, durante 12 meses, você tem que rodar 18 mil quilômetros e participar de pelo menos 3 eventos oficiais. O bode de aço tem essa denominação. Esse pin, essa medalhinha. Esse então, você também tem esse. Esse. O Vicente e tem esse colar grandão que ele vai explicar aí. É só para bode de aço. Só que ajuda a não voar da moto. E tem o terceiro, que é o chamado Hugues de Payan, que esse não é para qualquer um. Sim. Em 11 mil integrantes, nós temos, acho que, 30 desses. Eu ainda não consegui o meu. Esse Hugues de Payan, você tem que ir de moto em todas as capitais do Brasil. Aí não tem um tempo estabelecido. Pode ser 1 ano, 2 anos. E como é feita a comprovação? Através de fotos e através de documentação de cada localidade. Achei que ele tinha que ir tipo num clube da bode, sei lá, ter o passaporte, passaporte do passeio, né? Não, é feita através de fotos, de placas de identificação. Até para que legal. Porque para conseguir uma honraria dessa, o irmão tem que ter um tempo livre grande, porque viajar o Brasil inteiro, todas as capitais, não é tão fácil assim, né? Mas ele não existe um tempo estabelecido, não é como o bode. Boa é que não tem um tempo. Ao microfone. No caso do microfone. No caso do bode de aço tem um tempo, 12 meses. Tá. Entendi. Não é falta comenda, não. Você, então, e você não completou em 12 meses, reseta o ano que vem? Entendi. Que tristeza, hein? O cara fez 17 mil e não pega. Eu fiz no ano passado 14. Eu não acompanhei, porque se eu tivesse acompanhado, eu tinha arrumado mais 4. Chegou no fim do ano, fui somar, quando deu 14, falei, não acredito. Caramba. Agora, esse ano eu vou buscar meta. Essa é a meta do ano. Se soubesse, tinha ido em Minas comprar queijo e voltava 2 vezes. Alguma coisa, 4 mil tu faz já fácil. Resolvi. 4 mil é fácil, tu bate fácil. Essas honrarias que o Vicente explicou, só o Vicente tem aqui na subsede de Santos? Ou mais algum irmão tem já? Nós temos mais um irmão que é o professor, que é o irmão nosso. Como é que é o nome dele? Tem. Antônio Carlos. Antônio Carlos é irmão nosso do Cubatão. Tá. Ele tem os mesmos títulos que o Vicente? Ele tem. Não, ele tem o bode de aço. Eu não sei se ele tem o Master. O Master. Entendi. Porque o bode de aço independe do Master. Você pode ser um bode de aço sem ter não os 10 ser anos. Master. Sim. Entendi. E eu também faltam 2 anos para pegar o bode de Master. Eu quero ver se esse ano... Porque também não tem muito tempo, né, mano? Porque pra gente viajar 18 mil quilômetros, a idade vai chegando, a coisa já vai ficando cada vez mais difícil. Então, quero ver se esse ano a gente pega. E aí o irmão vai colocando no seu colete todos esses... O irmão pode colocar outros coletes? Eu tô vendo ali no do Abelha, abelha e a bandeira de Portugal, né? Então, assim... Tem essa liberdade de colocar itens que talvez tenha uma representatividade pessoal? Todos eu vejo que tem o nome, né? Vicente, Henrique, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Sim, você é obrigatório colocar os patches, ou seja, os símbolos oficiais nas costas, e na frente o símbolo oficial é o emblema do motoclube e o nome. Okay? É isso. Fora isso, na frente do colete, você pode colocar aquilo que você preferir. Por exemplo, no do Pirica não iria caber o Master onde está o seu. Aí coloque em outro lugar do colete. Outro colete. Entendi. Eu tenho vários coletes. Entendi. E esses botõezinhos a gente ganha em cada EBA que a gente vai. Eles vão dando prêmios, vamos assim dizer. E você vai pondo isso, vai juntando. Então, quando você começa a frequentar muitos EBAs e EBAN, sempre tem
um motozinho pin que você... novo. Um pinzinho que você legal. pode pôr no Então, teu colete. quando o irmão entra no Bodes, o único adesivo, vamos assim dizer, emblema que vai ter obrigatoriamente no colete dele é o da subsede de Santos Isso. e com o nome dele, é isso? Exato. Aí o restante ele vai colocando ao Vai longo pôr do no- tempo. E se ele quiser pôr alguma coisa diferente, viagem que ele fez, tem muito irmão que tem as bandeiras dos estados que Os eles estados foram, que percorreu. dos países que eles foram, do lugar que você foi. Você vai no rastro. Serra do Rio do Rastro. Você bota um... Onde é a Serra do Rio do Rastro, para quem não sabe? Vai entre São Paulo e Paraná. São Paulo, Paraná. E aí você vai pôr nos pets dos lugares que você faz, para você mostrar que você teve nos lugares. Muito legal. interessante. Mas é opcional. Isso. Sim, sim. Sim. E Muito todos, legal. só para concluir, antes da mensagem final, eu lembrei de mais um ponto. Todos esses produtos, vamos assim dizer, esses emblemas, compra lá na subsede ou compra na coordenação nacional? Como é que funciona? Esses pets. Esses pets. Eu tô vendo a camisa que o Vicente tá, você também. Lá na subsede vende. Não. Para que irmão que faz parte ou não? Ou é Não, um kit que o irmão recebe? O emblema oficial você pode encomendar em algumas empresas que Cadastradas. estão cadastradas pelo motoclube. Tá. Quando a empresa recebe o pedido, ela entra em contato com o coordenador dizendo: eu posso fazer o emblema para esse associado? O coordenador decide se pode fazer ou não, porque é o único que conhece a pessoa. Sim. Os demais emblemas são... E essas camisetas, por exemplo, se algum espectador nosso tiver interesse em comprar para poder até ajudar mesmo que não seja parte, ele pode comprar camisetas ou não? Elas são restritas? Elas são geralmente restritas aos associados Entendi. e suas cunhadas. Entendi. Muito legal. Bom, vamos indo aqui então para o encerramento do programa. Dias, as suas mensagens finais, por favor. Pessoal, é isso aí. Esperamos que você tenha curtido como a gente, que foi um tema muito curioso, né? Muitos detalhes que às vezes a gente completamente desconhece. Mas hoje, para mim, foi uma honra enorme participar de um programa que falasse sobre o Motoclube Bodes do Asfalto, um dos maiores do Brasil, que tem força, que tem uma mensagem, que tem uma história, que te aceita de bis. Então, entre em contato, procure um dos nossos irmãos, né? Agradeço a presença de todos aqui, agradeço ao Márcio por me dar essa oportunidade. E vocês, inscreva aí no nosso YouTube, coloca a sua mensagem. Se você é do Bodes, coloca aí também. Se você tem interesse, também coloca. Se você é de outro motoclube e quer que talvez nós consigamos convidar o pessoal desse motoclube aqui, coloca de qual motoclube você é e de qual loja você pertence. Obrigado a todos, tenha aí um ótimo fim de mês e até mais. É isso aí, Dias. Obrigado. Queria então a mensagem final aqui dos três, do Abelha, do Pirica e do Vicente. Deixar o Pirica por último, que é o presidente da subsede, de repente ele tem aí alguma mensagem. Começar pelo Vicente, coordenador nacional. Obrigado pela presença do irmão. Queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos espectadores. Eu é que agradeço e, se os irmãos me permitirem, eu vou enviar por WhatsApp uma apresentação oficial do Motoclube Bodes do Asfalto em PowerPoint, para tirar qualquer outra dúvida. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vicente. Abelha, também a sua mensagem final, por favor. Obrigado, Márcio, Dias, muito bacana estar com vocês. Lembrando que nós somos do Bodes do Asfalto, motoclube para maçons, né? Mas temos irmãos em diversos outros motoclubes. Temos irmãos no Estradeiros, temos irmãos no Insanos, temos irmãos do Pericanos, temos diversos motoclubes que também têm irmãos que fazem parte. Tem até o Motors Vivos, que é daquele irmão. Motors sim, Vivos, né? Motors Vivos, onde fez a Muitos irmãos, Irmãos muito nossa legais campanha lá, do Grande o Oriente Mariano, Brasil. Silva. Simões. O Drive Thru Solidário, inclusive, foi É o verdade, Motors Vivos, é São verdade. Vicente, Um dos né? pontos Foi, da sim, arrecadação. Foi posto de arrecadação lá em São Vicente, nosso drive-thru ano passado. Irmãos muito parceiros lá. Depois a gente vai trazer num próximo programa aqui o pessoal do Motoclube de São Vicente também, do Pericanos, enfim, de todas esses organismos. Obrigado, viu, Abelha, pela presença. E concluindo, nosso irmão Reginaldo, mais conhecido como Pirica, meu irmão, sua mensagem final, se você quiser deixar aí algum trabalho que a subsede está fazendo, algum projeto, fica à vontade. Sim, a gente gostaria de convidar os irmãos de Santos, né?
que tem motocicleta, que participe também do nosso motoclube, que vá na nossa reunião, que entre para o motoclube, porque nós temos muitos irmãos ainda com motocicleta que ainda não são do motoclube, e são de Santos. Então, estão convidados a participar do motoclube e viver essa vida toda que nós temos, que o motoclube proporciona para a gente, de viagens, de programas, de festa, que é muito, muito bom. Que bom, legal. Obrigado, viu, Pirica? Obrigado, Abelha. Obrigado, Vicente. E agradecemos muito os nossos espectadores conscientes pela audiência, pela participação, pelas perguntas que sempre são enviadas, que nos ajudam aqui, a mim e ao Dias, a fazer sempre o programa. Espero que vocês tenham gostado. Ficou aqui a mensagem do Motoclube Bodes do Asfalto e o mais importante, né? Que é viver com fraternidade, com união, com respeito, respeitando as regras de trânsito, como eles falaram, para que a gente possa sempre ter uma vida melhor, justa e perfeita para todos nós e para nossas famílias. Obrigado, saudações conscientes, até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.